Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Maçã, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar do nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema proposto para o dia de hoje. No dia de hoje nós recebemos dois convidados especiais, recebemos a pastora Rose e também recebemos o apóstolo Edson Massinga, que vão nos ajudar a debater em torno de um tema pertinente e atual, se realmente os últimos dias estão próximos ou não. Para já irei saudar os meus convidados especiais, começando com a pastora Rose Timan. Pastora, saudações, seja bem-vinda ao programa Hora do Debate. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre uma grande bênção poder estar aqui. Quero saudar a todos os telespectadores lá do outro lado e espero que este tempo seja um tempo de muita qualidade para todos nós. Obrigado, pastora Rose. Temos outro convidado, o apóstolo Edson Massinga. Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. É um prazer estar aqui. Já faz um tempinho que não me fazia presente. Saudar a todos os telespectadores e a pastora do amor que está aqui conosco. E acredito que será uma bênção e que o povo esteja atento para aprender e nós também queremos aprender deles. Muito obrigado. Antes de avançar para o nosso tema central, não sei se tem pontos prévios ou vamos avançar para o nosso tema central. Bom, eu de costume sempre tenho um. Nós sabemos que estamos numa época de eleições. Volto a referir e dizer ao povo, quando digo povo, falo dos cristãos acima de tudo, para que sejam conscientes no seu voto. E já temos alternativas dentro da igreja, temos homens que Deus levantou, que estão posicionados para concorrer. E importa dizer que fui convidado a uma reunião há dias, mas eu recusei porque os políticos não podem nos convidar a nós. Nós também temos que convidar a eles a nos ouvirem. E importa dizer que a igreja não pode ser olhada como uma instituição, como um dumbanengue, onde a pessoa vai e compra o que acha. Então, nestes tempos que se aproximam as eleições, as igrejas não podem ser usadas como ciclo de um determinado partido. Então, a igreja tem que se posicionar, os partidos devem fazer as suas campanhas longe da igreja e não podem virar os nossos púlpitos como lugar de campanha. E também exortar alguns pastores que têm seus partidos, quer dizer, estão dentro deste partido que governa este país já há muito tempo. É tempo de termos uma consciência de cidadão, além de eu ser pastor, apóstolo, além de eu ser jurista, seja lá o que for. Eu sou um cidadão que tem que olhar para os outros irmãos que sofrem por falta de voz. Então, nós que, de uma forma, temos voz, temos que deixar claro que a igreja de Jesus Cristo distancia-se destas coisas. Nós nos distanciamos. A igreja é um lugar onde as pessoas vão para a busca de paz e salvação. A política faz-se na Assembleia da República, faz-se no aparelho do Estado, em vários órgãos que nós temos. Então, o Estado tem que respeitar a igreja. Neste exato momento, importa referir que os partidos políticos não usem a igreja como lugar para caçar os seus votos. Por quê? No fim desses movimentos, desses pleitos, a igreja fica marginal. Então, nós não podemos admitir que a igreja continue sendo marginalizada. Muito obrigado. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Pastor, antes de passarmos para o nosso tema central. Tudo bem, vou aproveitar o que o apóstolo falou aqui e sensibilizar a todos que estão em casa a não haver distinções, não haver brigas, irmão entre irmão, separações por causa das eleições que estão a se avizinhar. Não foi bonito o que nós vimos em Brasil. Houve tantos problemas
desde irmãos que não se falavam por serem de partidos diferentes, ahm, pessoas que perderam os seus empregos e tudo mais. Quando se fala em democracia, se fala também em liberdade de escolha. Então é preciso cada um respeitar a escolha da outra pessoa e convivermos como seres humanos pautados no amor, na paz e, acima de tudo, na tranquilidade. Então, que todos nós possamos conter-nos e aceitarmos as diferenças. Obrigado, Pastor Rosa. Obrigado, Apóstolo Edson Massinga. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado, Oliveira Armando. Boa tarde, ligado a partir da África do Sul. Oliveira, nosso muito obrigado. O irmão não perde o nosso programa por nada, está sempre conectado ao nosso programa. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Temos aqui uma mensagem do Brito Blas que diz o seguinte: boa tarde, meu mestre José Massango, já estou ligado a partir da Mosal. Saudações, meu ilustre. Obrigado, Brito Blas. Bruno Muyanga, o pensador. Boa tarde, já estou ligado. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Apóstolo, pastora, o nosso tema de hoje vem em forma de pergunta. O fim dos tempos está próximo. Olhando para o nosso tema de hoje, fazendo uma comparação dos últimos acontecimentos, parece que o que não acontecia antigamente, hoje está a acontecer. Por exemplo, temos pastores que fazem lives afirmando que bebem, mostrando ali caixas de cervejas. Temos algumas figuras que afirmam que Cristo nunca existiu, Deus nunca existiu. Fazendo uma comparação de 2000 e agora 2023, parece que já não há temor com coisas divinas. É normal uma pessoa entrar na igreja, roubar dentro da igreja, roubar dízimo, roubar a Bíblia, roubar todos os materiais que se encontram na igreja. Olhando para o tema de hoje, pastora, pode-se afirmar que o fim dos tempos está próximo, ou já estamos dentro do fim dos tempos? Bom, é preciso compreender que desde a ascensão de Cristo, não é, se prepara a vinda dele. E a Bíblia, Mateus 24, nos fala de tudo aquilo que iria suceder-se antes da vinda dele. Então, o que acontece? Não é espantoso tudo aquilo que nós estamos a ver nos dias de hoje, porque nós somos a última geração. Tudo aponta, a escatologia aponta que nós somos a última geração por causa de como as coisas estão a acontecer. A Bíblia nos fala que uma das evidências é que haveriam falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas, falsos evangelhos, não é? E é preciso que o povo possa perceber que o maior trabalho do inferno qual é? E qual é o trabalho que Jesus veio fazer? Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas nestes séculos. Para o quê? Para não conhecerem a verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta não é profecia. O que liberta não é ir só para uma congregação, é conhecer a verdade. Nem é simplesmente uma oração de libertação que te liberta. Porque se eu expulso o demônio agora e você vai pecar, não consegue controlar-se, as suas emoções, você vai ficar possesso, talvez até, nem é talvez, biblicamente falando, 7 demônios mais fortes do que aquele que foi expulso vão entrar em ti. Mas quando você conhece a verdade, quem você é, em que geração você está, existem coisas que nós nem temos que orar para repreender, nós temos que
pedir misericórdia a Deus para remir o tempo, para que essas coisas passem rápido, porque as pestes, o Covid, está previsto na Bíblia que nos últimos tempos haveriam pestes até do nível mundial, doenças incuráveis. Há muito tempo eles choravam por causa de lepra. Hoje lepra até se cura, mas temos várias outras doenças incuráveis. Os cânceres multiplicaram-se. Era doença que nós os negros até dizíamos que isso eu acho que é doença dos ricos ou doença dos brancos, mas hoje em dia já vemos muitos negros, pessoas de renda muito baixa, doentes com um câncer, com um tumor. Então, existem evidências em Mateus 24, evidências no livro de Daniel, evidências no livro do Apocalipse, evidências ditas por Jesus Cristo, evidências ditas pelos apóstolos, pelos profetas, de como é que seria esses últimos tempos. Então, esse surgimento de muitas correntes, de muitos profetas, de muitas outras... como é que se diz, de Cristos, porque existem Cristos. Em Brasil tem um Henrique Cristo, nos Estados Unidos, acho que é, não sei quem que é Miranda, que se autotitula Cristo. Tem Cristo nas Coreias, tem Cristo em tantos outros lugares. E existem também vários movimentos. Por exemplo, existe agora algumas teologias um bocadinho fora da Bíblia. Pegam um versículo isolado da Bíblia e pegam aquele versículo e dizem que eu fui chamado para ser o Moisés desta geração. Todos devem ouvir, porque Deus em cada época, em cada momento trabalha com uma pessoa. Então, Deus não vai falar com mais ninguém, mas nós estamos na época em que a Bíblia diz que o véu rasgou-se de cima para baixo, dando autoridade para cada pessoa entrar no lugar santíssimo, ter conexão com Deus, ser revelado grandes coisas da parte de Deus, não é? Então é preciso se tomar muita cautela, e uma das coisas terríveis que acontecem nesta geração é que temos crentes que são alérgicos à Bíblia, alérgicos à palavra, alérgicos à meditação. Eles querem profecia, eles querem prosperidade, eles querem querem cultos motivacionais, serem motivados, eles querem ser alimentados do seu ego, eles só querem ouvir que Deus vai te dar isto, vai te dar aquilo. Quando eu estava sentado, agora parado, eu estou a te ver, que o Espírito está me levar para a África do Sul, tem fulano de xixi, assim. Pastora, isso não tem a ver com aquilo que nós encontramos no livro do Joel, no livro de Atos, que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Santo Espírito. Não é isso ver, profetizar, falar daquilo que está a acontecer? Exato. A Bíblia, ela fala que onde superabunda o pecado, superabunda a graça. Nós estamos na dispensação da graça. E nesta graça, existem pessoas que vivem desgraça do Evangelho. Não estão a viver a verdadeira graça que Deus colocou. Muitos dons estão adulterados, não são dons originais, mas que foram dons que a pessoa teve através do Espírito Santo. Mas porque hoje o Evangelho está centrado no homem e não em Deus, nós temos one-man shows, nós temos aquele homem que até te amaldiçoa em nome de Deus, que está acima de Deus. Não é? Está acima de Deus, não se fala de Deus, se fala do homem da casa, do homem de Deus da casa. As pessoas não temem a Deus, temem ao pai da casa. Porque, ei, pai, se você faz uma coisa, te visita na tua casa. A pessoa já não é visitado por Deus, é visitado pelo Espírito do Pai. Pai na fé, o pai na fé vai aparecer. Às vezes o pai na fé diz, eu apareço nos teus sonhos, eu apareço na tua casa, eu sei tudo que acontece. Eu vou para esses lugares, já não é o Espírito Santo. Então é preciso que as pessoas saiam da ignorância. E não tem como sair da ignorância sem conhecer o que as Escrituras falam. Há pessoas que você encontra
a orarem para repreender o que foi profetizado na Bíblia. Eu repreendo, isso não pode acontecer em nome de Jesus, mas ele previu que nos últimos tempos vai haver terremotos. O que nós devemos fazer é colocar as nossas casas seguras em Deus. Vai haver terremotos, vai haver doenças, irmão vai se levantar contra irmão, vão haver muitas guerras. Essas guerras que a gente ouve por aí, não é? No norte e tudo mais, vai haver homens gananciosos, amantes de si, amantes do dinheiro, avarentos. Vão haver pessoas que vão pegar a palavra de Deus e adaptá-la ao seu belo prazer. Existem muitos locais, muitos lugares onde o evangelho ele é pregado, mas ele beneficia o homem de Deus, beneficia a mulher de Deus, não beneficia o povo. Então, a causa das viúvas, a causa dos órfãos, não, há muita gente que não olha por isso, dos necessitados, há muita gente que não olha por isso. Então, nós estamos num tempo, infelizmente, em que muitas pessoas estão a viver a apostasia. Eles estão apóstatas e não conseguem compreender que eles só são um corpo com conhecimento, mas o Espírito de Deus já não está a reinar. O pior de tudo é se ter líderes que caíram na apostasia. Obrigado, pastora Rosi Timan. Passo agora para o apóstolo Edson Massinga. Apóstolo, olhando para os tempos atuais, será que pode-se afirmar ou pode-se dizer que o fim dos tempos está próximo? Será que a profecia que a pastora mencionou do livro de Mateus, do surgimento de falsos profetas, existem falsos profetas? Em Moçambique há falsos profetas. Você está já querendo me colocar numa saia justa. Mas pronto, em primeiro quero, em nome pessoal, em nome da igreja, no geral, pedir perdão a todos os moçambicanos que têm se brindado pelos vídeos que circulam aí com tanta heresia. Eu, em nome pessoal, como servo de Deus, venho de forma objetiva. Perdoem-nos, nós precisamos voltar a Deus. Porque há pessoas que já não querem saber nada de Deus por causa dos vídeos, por causa dos homens. Mas quais são esses vídeos que são vários, são vários. Há várias televisões que hoje em dia os conteúdos são mais evangélicos porque tem uma tendência. Não é o seu caso. Mas pronto, eu com consciência do que o inimigo está a fazer, quero fazer perceber ao povo que ainda existem homens comprometidos com a palavra. O que precisa-se é cada um mudar os seus objetivos. E é importante que tenham a presença do Espírito Santo para te ajudar a distinguir. O espírito de discernimento, ele vai te conduzir a não se acomodar nas heresias. Então, indo à sua pergunta, está escrito na palavra de Deus que nos últimos tempos surgirão falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, que, se possível, enganarão aos escolhidos. Se possível, quer dizer que não vão conseguir enganar a todos, alguns. Mas a palavra de Deus, em Mateus de 24 para diante, vai te dar uma revelação dos últimos acontecimentos, onde diz que quando a palavra for pregada em todo o mundo, aí virá o fim. Então ainda não estamos no fim, como se parece. Estamos nos sinais dos fins. Então estes acontecimentos são importantes para dar legitimidade à palavra que está escrita. Nada será alterado. Sem querer te interromper, será que pode trazer os sinais desses tempos? Os sinais são estes. Falsas doutrinas, falsos mestres, falsos doutores. Alguns são esses sinais que a pastora disse, que o homem de Deus já não teme a Deus, colocou-se no lugar de Deus. Então, os homens, por não conhecer a Deus, são obrigados a reverenciar um homem carnal. Sabe, deixa-me dizer uma coisa muito interessante. Se eu não estiver bem com Deus, até podem tentar, mas podem não conseguir. Eu não temo nenhum homem de carne e osso.
Mesmo que você tenha uma igreja de 40 milhões de pessoas, se a tua base doutrinária não é Deus, você não assusta nem o próprio diabo, porque você está trabalhando para o diabo. Então, importa dizer às pessoas para não se matarem nessa honraria, porque no fim, ao perceber que as suas vidas estão ancoradas, irão para o inferno. É preciso que as pessoas saibam. É abominável adorar os homens. Agora, é preciso que a gente respeite e considere a pessoa de Deus, do homem de Deus. É preciso que as pessoas respeitem e considerem. Vais ver que os homens que pregam o evangelho genuíno não têm protocolos. E as pessoas têm acesso a essa pessoa. Homem de Deus, é errado ter um protocolo, pessoas que te ajudem. Não é Isso errado, é entende? errado. Mas não podemos exagerar os protocolos. Eu já fui à igreja da pastora Rosa. Não vi aparatos estranhos, nunca tive. Se tivesse, nem teria ido, nem uma, nem duas vezes. Já fui. Para dizer que nós não somos VIPs, nós não somos celebridades, nós somos ministros da palavra. Então, sendo ministro da palavra, somos dispenseiros da graça. Então, se voltarmos à palavra, conhecer, é preciso ter referências. Como é que Paulo viveu? Como é que Paulo pregou o evangelho? Como é que Jesus pregou o evangelho? Como é que Tiago, como é que os grandes profetas na Bíblia, como Eliseu, Elias, pregaram o evangelho? Então, quando tivermos um ponto de referência, aí saberemos dizer que tipo de evangelho foi pregado nos tempos atrás. Agora, pegar numa doutrina de um homem que você não sabe de onde é que ele vem, você está chamando um pai espiritual, você nunca comeu com ele, você não conhece o caráter. Eu não peso os dons, eu peso o caráter. O caráter é que define o homem, não é o dom, porque o dom o diabo pode te dar. Então, as pessoas têm que entender que o caráter deste homem tem que ir de acordo com as escrituras. De tal maneira que eu, como não quero ter problemas com as pessoas, de Deus usar-me e terem dúvidas, eu gosto que elas estejam perto de mim. Para perceberem, este homem aqui depende do quê? Agora, este homem que só aparece no meio do nada, numa limusine, você não sabe onde ele dorme, você não sabe quem é a esposa, você não sabe quem é o filho, de repente está na igreja, está a pregar o evangelho de amor, ele próprio não sabe o que é amor. Então, importa dizer que estes sinais são relevantes e são necessários para nos dar o indicador para os cristãos saberem que já estamos próximos para voltar para casa. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Passo para a pastora. Mas antes de colocar a questão, pastora, temos aqui alguns vídeos do programa Hora de Debate da semana passada. Vou colocar os vídeos, depois irei colocar a questão. Nazir, podemos colocar os vídeos? Voltamos já. Você não pode aproximar da sua esposa enquanto ela estiver grávida. Ela já está grávida. Está a aproximar-se dela mais para fazer o quê? A Bíblia diz no livro de Gênesis, multiplicai-vos. Consegue entender o sentido disso? A menos que precisamos de um professor de português. Multiplicai-vos. Então, o sexo foi dado lá para que você possa se multiplicar. Multiplicar é concebendo. Se a sua mulher você aproximou-se dela e concebeu, já está grávida. Está já te aproximar mais dela para fazer o quê? Só pode ser um doente viciado de sexo. Se o objetivo é multiplicar, a não ser que me diga agora que não, o objetivo é diversão. Estamos após ao vídeo do programa Hora de Debate da semana passada. Pastora, nós recebemos vários comentários, várias questões em torno deste ensinamento que o sexo não pode ser feito quando uma mulher estiver grávida. E também sexo se faz só para ter um filho. Se não é para ter filho, não é para fazer. O que pensa em torno disso? Este ensinamento, será que está relacionado com o tema de hoje? Ou é um evangelho que nós não conhecíamos e que Deus está trazendo esta verdade pura, genuína, para a salvação da humanidade? Bom, nós temos que perceber que o relacionamento conjugal é algo que é abençoado por Deus. Deus criou no homem hormônios sexuais. Criou na mulher hormônios sexuais. E o sexo não serve apenas para procriação. Serve para conexão, porque a relação sexual não é só uma conexão
dos órgãos sexuais. É conexão de alma, conexão de espírito, conexão de corpo. Então, marido e mulher são abençoados e são ditos que eles são uma só carne. E essa é uma forma de uma conexão muito profunda entre um homem e uma mulher. É por isso que pessoas que se relacionam sexualmente, depois de um tempo, começam até a ficar parecidos. Não sei se vocês já notaram. Marido e mulher começam a ficar parecidos, começam até a ter mesmos gostos, a ter, quer dizer, começam a ter traços físicos e semelhantes. Começam a ter até visão semelhante. Começam a ser pessoas muito parecidas na sua forma de ser e estar. Este tipo de doutrina são doutrinas opressoras. Oprime a pessoa. Quer dizer, a pessoa já espera muito tempo no Senhor para poder desfrutar no casamento. E chega no casamento, tem que desfrutar para a procriação. Quer dizer, eu, no momento em que engravido a minha esposa, a partir desse momento já não podemos nos aproximar mais. É como se fosse imunda. Isso é uma doutrina que não é doutrina de Deus. Não é uma doutrina de Deus. Isso é uma heresia muito grande que só vai trazer opressão naquelas pessoas que seguem. Vou dar um exemplo. Tem alguém, por exemplo, que escreveu, deve ser da mesma corrente, que escreveu aí nos comentários que uma pastora com cabelo postiço, com maquiagem, com unhas feitas, só pode ser uma Jezabel. Gente, as mulheres na Bíblia, se nós vermos a história da Esther, nós vamos perceber que a Esther foi preparada durante tempos e tempos para o seu marido. Acham que aquele preparo era um preparo como? As mulheres, até a Bíblia fala que as mulheres não devem se preocupar só em se ataviar o exterior. Significa que é uma prática antiga, que todas as mulheres se preocupam em se ataviar em cada geração. Mas a Bíblia está dizendo, não se preocupe apenas no ataviar exterior, mas também haja um ataviar interior, que é um espírito manso e quieto. Não estou a dizer que a mulher não pode, em nenhuma forma, se organizar, se sentir bonita. Isso em nenhum momento está escrito em nenhum lugar da Bíblia que é pecado uma mulher. Alguém também disse para você me perguntar aonde que está escrito na Bíblia que mulher pode ser pastora. O lugar da mulher é onde Deus lhe chama para estar. A Bíblia em Joel diz que nos últimos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. As mulheres iam profetizar, as filhas iam ter profecia, iam servir. Acham que nós temos que profetizar nas panelas? Temos que profetizar limpando o chão? O problema é pegarem versículos isolados de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo está a falar para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja de muita desordem. E até mesmo de Santa Sé ele zangou com aquela igreja, porque eles comiam, bebiam até ficar grossos. Ainda estavam a fazer Santa Sé. Veio dar advertência por causa das mulheres daquela igreja. Porque toda mulher precisa ser instruída. Uma mulher com dom, sem instrução, ela destrói. Muitas igrejas, se você ver o êxodo em muitas igrejas, muitas pessoas saem da igreja por causa de mulheres. E não por causa de homens. Há muitas mulheres, as mulheres são elas que fofocam. Quando há reunião por causa de fofoca, não sei o quê, tem mulher lá dentro. As mulheres são aquelas que a pessoa quando vê na igreja já quer lhe tapar, já diz tantas coisas. São aquelas que às vezes têm aquelas profetadas falsas, né? Porque Deus está a me mostrar que você tem que me dar isto, Deus está a mostrar que você vai casar com aquele. Deus... São coisas de mulheres, então é preciso as mulheres sejam instruídas. Na verdade, nós temos a Débora na Bíblia. A Débora foi uma profetisa e foi também uma guerreira. Inclusive, foi a guerra. Isso mostra o quê?
Primeiro, nós vemos na Bíblia que não foram tantas mulheres que foram usadas quanto os homens, por causa dessa sensibilidade que a mulher tem. 2, Deus não abominou o trabalho da Débora. E ela salvou o povo dela, profetizando, como também instruindo e também indo à guerra. Então, não, existem mulheres específicas que Deus levanta essas mulheres específicas para serem uma voz para uma geração. E toda mulher, no fundo, no fim do dia, ela é que é a pastora. Por quê? Ele é que educa os filhos. Deus poderia dar o poder da mulher educar. Esse tal que está a tentar escrever aí foi educado por uma mulher, nascido por uma mulher, educado por uma mulher. Se hoje sabe ler e escrever, uma mulher lhe levou lá. Os pais às vezes nem têm paciência para a educação das crianças, só querem ver resultados. Agora, se a mulher pode nascer um homem, a mulher pode educar um homem, quer dizer, nos primeiros anos do homem, educa o homem, Deus dá autoridade à mulher para fazer isso. E essa mulher não pode ser presidente da República. Ele próprio, a chefe que trabalha no serviço, que ele trabalha embaixo, é uma mulher. Por que não nega salário de uma mulher? Quantas mulheres é que estão a abrir empresas, estão a gerir grandes multinacionais? Por que não negam o valor dessa mulher? Porque não podem ser educados por uma mulher. Então, é preciso tanto os homens tomarem a consciência e não interpretar a Bíblia de uma forma isolada, discriminando a mulher, porque a mulher, desde o pecado de Eva, ela é discriminada. A Bíblia fala que houve um tempo que não contavam, né, mulher? Quer dizer, não se davam o luxo de contar mulher, diziam 3.000 homens, crianças e mulheres. Quer dizer, não se dizia são quantas mulheres que estavam lá. Mas elas é que são, a mulher é que sustenta o ministério, mulheres é que fazem um homem ser um homem grande, mulheres é que estão na linha da frente, mulheres é que fazem até um homem prosperar. Tem a prosperidade da família, uma mulher sábia consegue fazer isso. Então é preciso se tirar esse preconceito religioso, não cristão, religioso, porque até o ministério de Jesus foi um ministério que foi sustentado por mulheres. Obrigado, pastora Rose Timan. Temos aqui na nossa página do Facebook uma mensagem do arquiteto que diz o seguinte: boa tarde, a pastora é muito sábia. Temos aqui uma outra mensagem do Tito José que diz o seguinte: graça e paz, o programa está sendo uma bênção, ligado a partir da cidade da Beira. Gostava de contribuir com uma ideia em torno do tema. Consoante o tempo, conseguimos notar que o tempo está próximo e que Cristo brevemente virá. Agora vejamos os acontecimentos: homossexuais, egoísmo, criminalidade, briga entre irmãos, idolatria dentro das igrejas, pastores competindo na obra. Cada um mostra o que faz para receber elogios pelos homens. Passo agora para o apóstolo Edson Massinho. Apóstolo, nós vimos um vídeo nesta semana de um dos profetas, me refiro ao profeta Joe William, que ontem conversei com ele, vai estar no programa, mostrando bebida, mostrando lá na casa dele 2 gêmeos, que eu bebo. Ultimamente parece que beber já não é problema. O arcebispo Helder afirmou aqui no programa que os pastores estão a beber. Será que não é um dos sinais do fim dos tempos? Ou beber não é pecado, todos nós podemos beber? Apóstolo. Pronto. Nós viemos mesmo para corrigir esta desinformação espiritual. É um fake news que anda por aí. Nós fomos chamados para sermos celeiros da verdade. Fomos chamados para sermos guardiões da verdade. E uma coisa muito interessante sobre o álcool, vamos ver que Lucas é dado um toque. Beba somente um copo. Timóteo, obrigado. Por causa da sua enfermidade.
Temos médicos que receitam os seus pacientes uma porção de álcool para controlar alguma coisa. Receita, estou a falar de uma receita passada por um médico. Mas a nós não foi nos dado esse direito. Mas também a Bíblia não fecha. É preciso ter entendimento. Quando a Bíblia diz que os bispos não devem se dar ao vinho, então logo há uma proibição para aqueles que são guardiões das virtudes de Deus. Mas vos embregueis com o Espírito Santo de Deus. Então, o nosso beber é nas revelações, é nas visões, e no poder de Deus é nós. De tal maneira que se confunde com o álcool, a sua forma de reação se confunde, não quer dizer que é. Então, quem se afirma nesta doutrina de que beber não é pecado, eu só sei dizer que o salário do pecado é a morte. Isso eu sei. E se eles não sabem, melhor saberem, porque no inferno você não aderir, você não vai justificar-se, nem haverá Bíblia lá para te sustentar. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus têm a imagem e a semelhança do seu Criador. Então, se o Joe William está nessa condição, a única coisa que eu posso dizer, oremos. Porque foi um homem que pregou o Evangelho. Em um dia esteve e pregou o Evangelho. E se desviou. Mas também temos que perceber que Satanás não persegue qualquer coisa. A agenda do inimigo nesses últimos tempos, se olharmos para toda a pregação de Jesus, Jesus falou mais do inferno do que o céu, nos precavendo do que nos iria acontecer se sairmos da presença de Deus. Falou a pastora de 7 demônios, não são 7 demônios, são 7 multiplicados por 7 vezes. Por isso que o estágio dessa pessoa é bem pior do que o início. Então, toda porta que nós abrimos tem suas consequências. Importa negar aqui, negar mesmo. Essas doutrinas são diabólicas. Esses homens que falam, não têm o Espírito de Deus revelado. É preciso dizer que os que vão para essas igrejas também estão condenados. Apóstolo, Estão condenados. Temos aqui na nossa página do Facebook. Enquanto isso, o Nazir irá preparar um outro vídeo para o apóstolo dar continuidade ao seu fio de pensamento. A mensagem do Jorge Paulo diz o seguinte: Deus abençoe o pastor Edson e a pastora Rose. João Jorge, gosto muito do apóstolo Edson Massinga. Nazir, peço para colocar o vídeo da Amanda, para colocar a questão a seguir aos nossos convidados de hoje. Para eu ser Amanda, eu não preciso da aprovação das pessoas. Basta eu me aceitar como é que eu sou. Não é a outra pessoa que vai me definir, porque as pessoas têm de dizer que não, tu não és isto, tu serias isso. Eu seria, mas eu não sou. Nem, entretanto, eu não me defino conjugando o verbo no condicional, mas sim no presente do indicativo, na primeira pessoa gramatical. Eu sou Amanda, tudo bem que eu seria aqui. Temos aqui o vídeo da Amanda. Amanda afirma que nasceu menino, mas se sente melhor como mulher. Tem estado aqui no programa e diz que Deus também Deus aceita isso. E, apóstolo, o que pensa em torno disso? Será que há uma relação com o nosso tema de hoje? Há uma relação, refere-se aos últimos tempos. E a homossexualidade é um fator que é descrito. Vimos que Deus destruiu Sodoma e Gomorra muito mais por causa dessa imoralidade. Então, este é um pecado que não se pode olhar como neutro, como algo muito leve, porque a Bíblia diz que os fez macho e fêmea. Então, não é eu assim. De repente, quero ser nem a pastora Rose. Não vai ser possível.
Porque Deus não me deu esses canais para ser pastora ou a mulher como ela é. Agora, a Amanda, que não é Amanda, temos que perceber que é uma dimensão espiritual de possessão que está a perturbar esta geração. Todo mundo quer ser gay. Todo mundo quer ser lésbica. Transsexual. Amados, nós estamos em tempos difíceis, tempos trabalhosos. Segunda de Timóteo fala isso. E nós, como igreja, temos que orar mais. Estes resultados, esses dados, é sinal de que a igreja tornou-se, em inglês, selfish. Se tornou ela própria, é detentora do poder ela própria. Não está a centrar o seu poder em Deus. Então, as consequências são essas que nós estamos a ver. A igreja é culpada. Por quê? Porque ela está a defender denominações, não está a defender o evangelho de Cristo. Eu estava a falar com um homem de Deus ontem, e quando ele dizia, mas as doutrinas, essas doutrinas é que estão nos a estragar. Nos tempos dos apóstolos, era comum alguém entrar coxo e sair a andar. Era comum um cego entrar na igreja e ver. Mas isso Mas não hoje em dia acontece. já não acontece. Não, apóstolo, o que a gente vê era dificilmente. Se apóstolo, acontecesse... sem querer interromper. Homem de Deus. Nós conseguimos assistir Homem todos de Deus, os se dias. acontecesse, sabe por que não acontece? Porque Deus não divide a sua glória. Se acontecer numa igreja aqui em Moçambique, havemos de comer isso de janeiro a dezembro. Homem Que de eu Deus, levantei as pessoas não estão a ser curadas. Não, estão sendo manipuladas. Apóstolo, nós Amados, conseguimos eu ver. já assisti circunstâncias de pessoas que já me apareceram, andaram só no lugar de culto, naquele momento, mas quando voltou para casa, voltou de muletas. Eu já estive. Eu sei disso. Mas o que importa dizer, o poder de Deus já não está com os servos de Deus. O que ficou são habilidades. Não há curas nas igrejas. Não existe. Os cegos que As estão a ver igrejas, não estão. Os crentes, as pessoas, iriam nos seguir do jeito como seguiram o ministério de Reinhard Bonk. Era notório os milagres. O Billy Graham, eram notórios os seus milagres. Refletindo, o Miranda, era notório os milagres. Apóstolo, há dias nós vimos na igreja um pastor orando e os crentes recebendo dinheiro no M-Pesa, Amado, em mola. deixa-me dizer Não é uma Deus coisa. operando. Estamos a falar do apocalipse. Amor a si próprio, egoístas, falsos mestres. Vamos lá. Eu não teria essa coragem. A ver pastora Rosa assim, com 3 filhos bem bonitos, com um Danny bem bonito. Eu chegar a dizer, aquele não é teu marido. Com quantos anos de casamento tem essa pessoa? Então Deus não estava bom de cabeça. Nós temos que corrigir isto. E uma coisa muito interessante, nós temos que deixar as coisas de Deus com aqueles que são de Deus. Não devemos misturar irmãos que aparecem, querem visibilidade, somente para sujar a imagem da igreja. Vamos voltar com esse ponto daqueles que são de Deus e daqueles que não são de Deus. Passa agora para a pastora. Pastora Rose, hoje em dia é comum ouvir pessoas a dizer, eu já não vou à igreja. É mais preferível ficar em casa. Indo à igreja, não indo, é a mesma coisa. Os pastores, hoje em dia, não estão preocupados em ensinar. Na igreja há fofoca. Na igreja não há amor. O que pensa, pastora, em torno disso? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Este é um dos grandes sinais de que verdadeiramente a qualquer momento a trombeta vai tocar. Nós não vamos para a igreja por causa do pastor. Nós vamos para a igreja para congregar e aumentar a nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Acima de tudo, nós vamos lá para ser moldados por Deus, ser fortalecidos na fé e podermos praticar as boas novas, as boas maneiras, tudo aquilo que Deus nos ensina dentro das igrejas. O que acontece é que hoje em dia o Espírito Santo não está em muitas igrejas. O que está lá é um espírito de manipulação.
existem pastores que vão para curandeiros para ir buscar poder para servir a Deus. Imagina só, uma pessoa que vai buscar poder para servir a Deus. E hoje em dia temos também falsos mentores. O que é um falso mentor? Muitas pessoas ou muitos líderes religiosos estão preocupados com a impactação e não com mentoria espiritual. A pessoa viaja, vai para outros países e vão lhe impor a mão, lhe colocam algumas regras que tem que mandar alguns envelopes mensalmente para uma determinada conta e tudo mais. É como aquilo que faz, é uma prática também que faz no curandeiro, que dizem Kuchasiwa. É exatamente isso, não sei Kuchasiwa, não sei como é que se chama. Kuchasiwa ou o que, não sei bem. Então, eles vão à busca de poder, deixam de ajoelhar e buscar o Deus que está de cima, apanham um avião, vão ajoelhar no homem aparentemente de Deus, que não sabem de onde é que vem o tal poder. E quando chegam dentro das igrejas, começa a ser um fanete que todos nós estamos a assistir. Deus fala profeticamente, mas eu não posso te constranger em meio a pessoas por causa do que Deus está a me revelar. Deus fala profeticamente. Até a mim, Deus me usa profeticamente. Mas eu preciso compreender que existem profecias que não são para todos. Há profecia para a igreja, há profecia para a nação, há profecia individual que diz respeito àquela pessoa. Hoje em dia, as igrejas que estão abarrotadas são igrejas que manipulam os milagres, manipulam um falso mover do Espírito Santo. As pessoas querem lá ir porque as pessoas estão acostumadas a ver para crer e não crer para ver. O evangelho é crer para ver, não é ver para crer. Então, quando se muda, não é a forma como o evangelho se materializa, que nós temos pessoas vazias, pessoas que querem a mão de Deus e não a face de Deus. A Bíblia fala que Deus descia no jardim do Éden para conversar com Adão. Deus quer relacionamento. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Nós somos abençoados. Nós já temos tudo o que nós queremos. Então, as pessoas vão atrás do resto, não vão atrás do reino de Deus. Vão atrás daquilo que o reino proporciona. É por isso que são manipulados. Muita gente que chega na igreja, chega porque quer ajuda no casamento, chega porque quer isto, aquilo, chega porque quer casar, quer trabalhar, quer não sei o quê. Não vai porque quer conhecer Deus. E Deus está nas nossas Bíblias. Deus está ali. Você meditar a palavra, você vai compreender e vai permitir com que a palavra possa te moldar o teu caráter. Sabe, muitos crentes da atualidade não precisam de libertar-se de demônios, têm que libertar-se deles mesmos. Deles mesmos, libertar-se da mágoa, do orgulho, do ódio, libertar-se de pensamentos negativos, libertar-se da ganância, libertar-se de tudo aquilo que corrói o nosso caráter, para nós podermos ter um caráter cristocêntrico, um caráter que se assemelha a Cristo. Deus, enquanto a humanidade não vê o pleno conhecimento da verdade, a verdadeira palavra ser pregada a toda criatura, não haverá arrebatamento. E para se pregar, e nós temos tanta gente que parece que está a pregar, mas não está a pregar. É cego a guiar cego. Vão chegar aonde? Na cova. Então, indo para uma parte que ele estava aqui a falar, muito interessante, que eu gostaria de secundar e acrescentar um bocadinho sobre o homossexualismo. O homossexualismo Peço para segurar o seu fio de pensamento, pastora. Temos um primeiro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Com quem temos prazer de falar? De onde acompanha o nosso programa? Alô, boa tarde. Aqui é o Armênio. Falo de Bar de Mamanim 6. Sim, sim.
Ilustre, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje, de uma forma bem resumida? A minha contribuição é o seguinte: o tema é muito importante. Vimos que, na verdade, estamos sim nos últimos tempos, por causa dos acontecimentos que a gente vê, os falsos profetas, os fatos, pessoas que esforçam a presença de Deus em si. Eles não oram, não meditam. Então, o mundo precisa, na verdade, conhecer a verdade para que sejamos libertos. Porque a palavra diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente não quer conhecer a verdade. Até o livro de Oséias, se não me engano, diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Mas hoje em dia nós temos o conhecimento. Mas o que a gente faz? Ignora o conhecimento. Porque queremos fazer as nossas necessidades. Queremos fazer apenas a nossa vontade. Não queremos Ilustre, seguir ficou aqui o a essencial vontade de Deus. em torno do nosso tema de hoje. Nosso muito obrigado. Volto com a pastora, dando continuidade em torno da homossexualidade. Então, eu estava a dizer, muito bem disse aqui o apóstolo, primeiro, muitas meninas estão a ser lésbicas. Muitos homens estão a ser homossexuais. O que te parece aqui? É para não se cumprir a agenda principal. A família está em perigo. É muita gente mesmo. Desculpa, pastora. Temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Com quem temos o prazer de conversar? De onde acompanha o nosso programa? Saudações e boa tarde. Sim, ilustre. Com quem temos o prazer de conversar? De onde acompanha o nosso programa? Tá a falar com o Riquito, de Mabalane. Sim, ilustre. Qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Queria saudar em primeiro lugar ao apóstolo Edson, a pastora Rose. De fato é um tema muito importante nesses últimos tempos. Os últimos tempos de fato são trabalhosos, temos visto os falsos apóstolos, falsos mestres. E é extremamente importante ouvir os homens de Deus aí a trazerem a verdade, porque de fato a igreja precisa de voltar à Bíblia. Sim, ilustre, estamos a ouvir? Sim. Então, de fato, a igreja está a sair da Bíblia mesmo. E precisamos de homens que venham a pregar o arrependimento, venham a pregar a santidade sobre Deus. Obrigado, ilustre. Ficou aqui um essencial em torno do nosso tema de hoje, pastor, dando continuidade ao seu fio então pensamento. Muito obrigada. Então, eu dizia que a agenda é destruir a família. Porque amanhã, depois, o que é que vai acontecer? Hoje também temos a situação de reprodução independente. Imagina uma criança perguntar: quem é meu pai? Eu sou teu pai e mãe. Sim, mas quer saber quem contribuiu? Quem é o meu progenitor? O trauma, a ansiedade, o nível de doenças psicossomáticas que vão se aumentar por causa da pessoa querer conhecer suas próprias origens. Desde o início na Bíblia até se chegar a Jesus, nós ouvimos Adão, que foi criado por Deus, Adão gerou a Caim, Abel, Caim gerou. Vamos vendo a linhagem de onde cada pessoa vem. Então isso é muito importante. Então quando a pessoa não tem linhagem, quando todos nós nos tornarmos homossexuais, o que nós teremos? Obrigado, pastora Rose. Passo agora para o apóstolo. Apóstolo, há uma coisa que nós ouvimos de comum nos nossos telespectadores. A questão da palavra, a pregação da palavra, a questão da verdade. E parece que numa igreja, quando se prega a palavra, a verdade, não tem muitos crentes. E quando se profetiza,
se faz curas, milagres. Há lá muitos crentes. Qual é? Sim, temos o último telespectador em linha. Está assim, boa tarde. Com quem temos o prazer de conversar, de onde acompanha o nosso programa? Michael Cantulang Maguanin. Sim, Luiz, qual é a sua leitura em torno do nosso tema 2, de uma forma bem resumida? Saudar os painelistas, a pastora Rose e o apóstolo Edson Macuaco. Edson Catarina Macinga. Sim, Massango, o Evangelho de Jesus sofreu uma grande ruptura. Isso está patente e todos conseguimos ver. Mas é preciso que os homens de Deus estejam unidos para quebrar esse espírito que veio visitar em Moçambique. Porque há muito tipo de unção que veio a esta nação, que não sabemos a sua natureza. Porque as profecias são o resultado do tipo de fonte que abastece as mesmas profecias. Porque nos tempos remotos houveram profetas que profetizaram em nome do Senhor. Por isso, o profeta, quando levantasse por Deus, quando foi levantado por Deus, ele tinha uma característica para profetizar. Dizia, assim diz o Senhor, significa que a fonte que abastecia as profecias era o próprio Deus. Mas nós desconhecemos da atualidade o tipo de profecia, ou seja, o tipo de fonte que abastece as profecias. Por isso nós vemos a drama que nós conseguimos ver. Então, o mais importante, enquanto os homens de Deus não fazerem nada, ainda vamos dançar a música do próprio diabo. E muito obrigado. Obrigado. E Lúcio, ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Nazir, podemos fechar as nossas linhas por questão de tempo. Apóstolo, também olhando para a questão da impactação, será que os servos de Deus da igreja primitiva também eram impactados? Procuravam outros servos para serem impactados, para receber unção de outros homens de Deus? Sim, Massango. A impactação nunca sustentou nenhum ministério. O ministério é sustentado pela palavra de Deus e pela voz de Deus. Então, quando você não ouve mais Deus, vais querer ouvir alguma coisa. Por isso que a palavra diz que nos últimos tempos surgirão homens amantes de si próprios e serão conduzidos por mestres segundo as suas vontades. Logo, queremos dizer que todos aqueles que estão dependentes de impactação categoricamente morreram espiritualmente. Não vamos... Se tens um pai que está sempre a sair, vai para onde? Fazer o quê? Tens que questionar. A questão da palavra, eu cresci educado pela palavra. Por isso que nunca abandonei a palavra. Você pode me tirar tudo, mas se não me tira a palavra, 2 anos, 3 anos depois, há de me ver num lugar onde você não imagina. Porque é a palavra. Então, quando nós nos arrependermos e voltarmos aos caminhos de Deus, Moçambique vai voltar a ser o que sempre foi. E nós precisamos expulsar esses demônios. Precisamos lutar, combater. Por isso que eu não tenho amigos. Por uma simples razão. Nós estamos a enfermar o país com essas falsas doutrinas. Estamos a convidar portais de demônios para virem oprimir o povo que não conhece a verdade. Agora, eu dizer uma coisa, não é todo mundo que tem que falar de Deus aqui. Você não vai, de repente, o Toco Chusa, você ir para ali, para a Assembleia da República, dizer que eu quero falar aqui no plenário. Quem é você? Quem te elegeu? É de que partido você? Então, não podemos pegar as coisas de Deus. Por isso que vimos em Atos, onde os apóstolos se dignavam somente no ensino da doutrina. E tinham pessoas que cuidavam das viúvas. Então, esta divisão tem que continuar, deve, e é isto que fere. Hoje em dia, o próprio homem de Deus controla os dinheiros na igreja, o próprio profeta. Quer dizer, o que é que estamos a fazer? Agora, eu me escuso a me misturar com esta geração. Eu prefiro pregar 10 pessoas que no fim do dia hei de ouvir uma coisa de Deus. Filho amado, venha e tenha o seu descanso. Do que levantar muita gente, hein? Acabar Maputo todo, porque quero ser conhecido. As obras de Deus nunca são ocultas.
As obras que são de Deus sempre são visíveis. Você pode se esconder em Goba lá, orar sozinho lá. Há pessoas que vão dizer daqui em Maputo, vão te encontrar lá. Deus revela-te, vai para o sítio X, há alguém X que está a orar assim, assim, assim. Deus ainda faz. Agora, este showbiz evangélico que nós estamos a assistir, tem que acabar. E quando é que vai acabar? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, nós temos que nos levantar. Não podemos cruzar os braços e dizermos que Deus sabe, tem que se cumprir, sim, tem que se cumprir, mas a salvação, o evangelho também precisa ser pregado. Então, é importante, Massango, dizer que esses fenômenos todos são sinais de que Cristo está a caminho, está à porta. Então, nós, como ministros da palavra, temos que mostrar que verdadeiramente os tempos são esses. Os governantes, por que não nos dão crédito? E dão crédito aos curandeiros? Porque estão a ver patetas, palhaços. Estão a ver pessoas. Eu estou em ciclos de pessoas que fazem parte da governação deste país. Perguntam, mas você não está naquele... Eu entendo quem sou. Não posso fazer tudo. Não posso profetizar. Não posso ser coaching. Não posso ser pastora do amor. Tem que ser aquilo que Deus me chamou para ser. Então, ser diligente naquilo que Deus me chamou para ser. E buscar alguém acima daquilo que eu sou para me conduzir no ofício que eu estou. Então, a falta de humildade para sentar. Eu, quando sentei, estava ali fora com a pastora Rosa. Ela diagnosticou uma e outra coisa. Então, eu disse, não, eu preciso sentar e ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amados, não é todo mundo que você tem que sentar e ouvir. Outro dia, has de ouvir curandeiros vestidos de fato. Curandeiros vestidos de fato. Temos curandeiros em Moçambique que estão a pregar nas igrejas, que não são igrejas, são sinagogas de Satanás, por isso seus nomes são sinagogas. A igreja do Senhor não é alterável em função do número e em função das coisas que acontecem lá. Então, importa dizer, Massango, que não vamos admitir que pessoas que não conhecem a Deus banalizem o evangelho em Moçambique. Nós estamos aqui para defender o evangelho. Custe o que custar, odeiem-te, mas importa te odiarem por causa do evangelho. E não te amarem por causa das profecias. Vindo as profecias, quero ajudar aí vocês de casa. Amados, oremos, nos humilhemos. Vocês que gostam de profecia, são pessoas vazias, que não têm Deus. Desculpa estar a dizer isso. É preciso consciencializar as pessoas, voltarmos à palavra, ao ensino da palavra, aonde as pessoas gastavam tempo lendo a palavra, e a palavra é que impacta qualquer ser humano. Parem de levar o povo à destruição, porque a mão de Deus, quando vier a mão de Deus em Moçambique, ia de chegar esse tempo em que nós seremos pesados e seremos achados maus, e Deus nos julgará por isso. Apóstolo, olhando para o nosso tema de hoje, o fim dos tempos está próximo. Últimas considerações. Sinais dos fins. Nós estamos com os sinais dos fins. Nós não estamos no fim, por uma simples razão. Em segunda diz que quando a palavra for pregada a todo mundo, para que não haja ninguém que diga, eu não ouvi falar de Jesus. Por isso que Paulo diz que se pregue, seja de boa fama, seja de... Então todo mundo terá que conhecer Jesus, para ele voltar e não achar nenhum lá no trono, dizer, epa, não me disseram nada de ti, não me falaram nada de si, então me deixa entrar. Então a ida ao inferno e a ida ao céu será legítimo para todos. Deus é justo. Importa referir, vamos pregar o evangelho com fome, sem roupa, com roupa. Vamos pregar o evangelho, porque o outro Deus destes tempos são as necessidades. Nós não, Amassango, se você é chamado, tem que passar necessidades. Tem que passar. É a marca do chamado. É a marca daquele que foi chamado por Deus. Jovens, vocês que estão a abrir igrejas, aceitam o processo da dor, da rejeição, da fome. Isso é que vai te trazer um testemunho. Eu não posso seguir ninguém que não tenha testemunho. Não vou seguir alguém que não sabe me dizer que no momento da fome, o que eu devo fazer? No momento da dor, o que eu devo fazer? No momento da briga com a mulher lá em casa, o que eu devo fazer? Agora, se eu for para a pastora Rosa, há de me dizer. Se eu for ter com o apóstolo Dan, há de me dizer.
Por quê? Porque são pessoas experimentadas. 30 segundos. Então, a palavra de Deus diz que tudo quanto vos escrevemos é para testemunho. Então, tudo que nós estamos a sentir na pele, rejeição, até agora, há pessoas que nos traem, deixam os nossos ministérios, vão. Dizem que ele não tem unção. Então, naquelas igrejas, você não tem a ousadia de dizer o homem da casa, enganam todo. Ou puxa-lhe ou não sigo. Então, nós como não temos essa capacidade de puxelar as pessoas, não, as pessoas nos banalizam, mas é por causa da palavra. Obrigado. Quero agradecer pela oportunidade, ajudar os irmãos. Não vamos permitir que o Evangelho em Moçambique seja banalizado por pessoas que não conhecem a Bíblia. Temos os Jaús, desculpa estar a mencionar, aquele indivíduo precisa de conversão. E se ele não se arrepender, não procurar um pastor para se confessar, Deus vai lhe bater. Bem, se Zebito não procurar um pastor digno e aceitar Jesus, Deus vai lhe bater, porque ele não conhece a Deus. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Pastora, para fechar, hoje em dia há uma crítica que é feita aos jovens pelos pastores mais velhos, mais crescidos, que os jovens eles gostam de aparecer, não gostam de aprender. E em algum momento os mais velhos só ficam nos bastidores. Os jovens sempre aparecem, falam. Como é que olha para isso? Pastor, também olhando para o nosso tema 2, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa. Sim, bom, na verdade Jesus nos ensinou uma lição espetacular. Jesus era Deus. Era Deus. E Jesus entrou no ventre da Maria. Passou 9 meses. Não havia necessidade de Jesus fazer todas essas coisas. Jesus foi bebê. Jesus cresceu. Com 12 anos ele foi ao templo. Leu a palavra. Quer dizer, ele é a palavra. Levaram a palavra. Entregaram a palavra. A palavra leu a palavra. E a palavra falava dele. Mas ele não começou o ministério. Ele começou o ministério depois de 30 anos. O que ele está nos ensinar? Há um processo. A Bíblia diz que Davi foi consagrado, foi chamado, escolhido por Deus, ainda jovem. Mas ele não reinou sobre Israel. Deus preferiu continuar com um Saul rejeitado do que com um Davi ungido inexperiente. Então, é preciso perceber que muita confusão que existe no Evangelho é porque ninguém quer sentar para aprender. Há pessoas que na igreja, o meu esposo manda embora, porque não querem sentar para aprender. Eles querem aparecer. Ele chama, jovem, o que está a acontecer? Você escola bíblica, não sei o que, quer pregar, quer fazer eventos, quer ir para não sei aonde. Quer fazer, não sei, quer ser convidado para ir pregar em outras igrejas, enquanto nós aqui em casa não te aprovamos. Não estamos a negar que há uma unção, há uma graça em ti, mas ainda não é tempo. Então é preciso compreender que as coisas de Deus, elas concorrem com o tempo, com experiência, com experimentos. A pessoa tem que experimentar a palavra. O que acontece? Mesmo há dias que as pessoas dizem assim, pastora, peço para me impartar. Eu não vou te impartar. Até Paulo e Silas negaram de impartar ao mágico. O mágico disse, eu quero esse poder que vocês têm. Aquele poder não é um poder que você coloca a pessoa assim só pela imposição de mão. Mesmo que você imponha a mão, é preciso instrução, sentar, ensinar. E tudo aquilo que o diabo faz neste tempo é proibir as pessoas de conhecer a verdade. Porque quando você conhece a verdade, você adquire a luz. E esta luz vai te levar a andar na plenitude, não para ser visto, para ser conhecido, para ser famoso. Infelizmente, a unção atrai fama, mas é preciso que a gente perceba que antes da fama, o meu nome tem que estar escrito no livro da vida e tem que se manter lá. A salvação não é uma vez, já está, já está. A forma como você vai viver, você pode perder a salvação. Você pode ser uma pessoa abominável, você pode cair na apostasia, você pode cair na heresia, você pode cair...
acredita que há falsos mestres que não sabem que são falsos. Porque foi ensinado por um outro falso. A pessoa está a fazer coisas erradas, nem sabe que está a fazer coisas erradas. Há pessoas que estão na apostasia que você diz, você está apóstata. A pessoa pode até gritar contigo e dizer que eu não sou o que você pensa que eu sou. Porque é uma pessoa que nem sabe o que é cair na apostasia. É uma pessoa que nem sabe o que é cair na heresia. Uma pessoa que não sabe o que é falsas revelações, falsa profecia. 30 segundos, pastor. Ok? Então, igreja, este é tempo de voltar ao centro da vontade de Deus. Voltar ao centro da vontade de Deus é conhecer a Cristo, aperfeiçoar, aprofundar em conhecer a Ele. Nós estamos num tempo em que não há necessidade de profetadas. A Bíblia Sagrada é profecia de Gênesis a Apocalipse. Importa que você conheça a verdade, saiba trilhar os caminhos certos através da palavra de Deus, que é a única palavra que transforma a vida e vai te levar ao reino celestial. Obrigado, pastora Rose. Homem, deixa eu ver uma mão levantada. 30 segundos. 30 segundos, sim. Há 2 semanas atrás eu me encontrei com um grande homem de Deus, pai da nação. Ele já vem dando um ensino, mas na última vez que eu estive com ele, ele disse, hoje eu vejo que posso orar e liberar algo na sua vida. Foram mais de 4 anos eu a perseguir este homem. Então, Quem é esse homem de Deus? Não, para dizer que os pastores não podem liberar certas graças, porque podem criar desgraças. Obrigado, apóstolo Edson Massingo. Obrigado, pastora Rose Timano. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Marion Bico, muito forte, um mestre falso que não sabe que é falso. Amém. Muito forte, apóstolo. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.